Olá, tudo bem com você? Vamos dar continuidade à disciplina prática de processos gerenciais número 2, agora com o módulo número 3, princípios e diretrizes das abrangências das governanças de processos. Muito interessante, tá? A unidade 1, princípios e diretrizes de governança corporativa. Então, nós vamos estudar hoje governança corporativa. Bastante interessante esta disciplina. Antes de adentrarmos nas diretrizes e princípios da governança corporativa, nós precisamos entender a abordagem conceitual do termo governança. O termo de governança, ele é do tempo das guerras, né, em que havia uma necessidade de criar mecanismos de coordenações para facilitar tanto a chegada de materiais, de armas de comunicação, abastecimento e das estratégias, né? E isso, esse modelo, esse mecanismo de coordenação, e depois veio para as organizações e hoje está amplamente divulgado no mercado, tá? Quando é que se usa, mais tarde a gente vai ver a diferença entre gestão e governança. Quando é que se usa a governança e não se usa a gestão? A governança a gente utiliza para coordenar situações, problemas complexos. O que são problemas complexos? São problemas de origem histórica, de muito tempo, em que envolve vários atores, que não existe uma resolução ótima, não existe uma receita pronta, acabada, definitiva, que vai resolver, em definitivo, essa situação, problema, mas sim algum modelo de coordenação em que vai diminuir, reduzir os efeitos disso. E por que é considerado, então, uma situação perversa? Perversa porque depende de diversos atores, normalmente atores globais, que precisam trabalhar juntos, precisam trabalhar de forma colaborativa, com espírito de cooperação para que aquela situação, problema, seja resolvida. E essa situação, problema, ao envolver diversos atores, esses atores têm interesses diferentes. Nós vamos ver ao longo dessa explicação. Então, fica difícil, por exemplo, vou trazer o caso da fome no mundo. A fome no mundo não é em função da falta de alimento. Nós temos tecnologia, nós temos alimento, sabemos que tem alimento sobrando, sabemos que tem desperdício de alimentos, sabemos que se perde 30% de tudo que se produz, por exemplo, no Brasil. Então, a fome no mundo. Mas é porque existe a fome no mundo? É uma questão ética? Não, é uma questão ética, sim, mas é também em função de um modelo histórico, desde o início da humanidade, em que se privilegiou determinados grupos em detrimento de outros. Grupos de poder em detrimento de outros grupos com menos poder. E assim, entendemos que a falta é uma questão o quê? De organização, que todos os atores globais, né, os atores são aquelas pessoas que tomam decisões, possam se unir e estabelecimento, esforços mútuos contínuos para resolver o problema. Mas esses atores, eles também têm interesses diferentes, e aí causam conflitos. Tá? Então, as coordenações, os mecanismos de coordenações das governanças, elas são aplicadas exatamente quando se encontra, quando tem que enfrentar um desafio complexo, uma situação, problema complexa, né? Então, são mecanismos de coordenação para enfrentar desafios complexos inerentes aos ambientes organizacionais. E isso, tanto os ambientes organizacionais públicos ou privados, ou mesmo do terceiro setor. Esses mecanismos são exercidos por uma pessoa com poder, né? Um órgão com poder institucional, vamos pensar na ONU. Por que a ONU não acaba com as guerras? Por que a ONU não consegue eliminar com a pobreza? Por que a ONU não consegue resolver os efeitos adversos das mudanças climáticas? Por que a ONU não consegue resolver a questão de proteção e de empoderamento da mulher, dos mais oprimidos? Por que a ONU não consegue resolver, então, o problema de água, de residência, caos urbano? Por quê? Porque, para tomar essa decisão, a ONU, embora seja o organismo supranacional maior que nós temos no planeta, né,
precisa de diversos atores, precisa de decisões de diversos países, diversos chefes de nações, para então resolver esse ou aquele problema, tá? Então, a ONU, por exemplo, é um organismo supranacional que tem como tarefa estabelecer esses mecanismos de coordenação e de governança, que nós vamos chamar de governança global, né? Então, quando nós tivemos aí a Covid, nós tivemos o quê? Nós tivemos também um poder central, global, que era a Organização Mundial da Saúde, fazendo o quê? A governança. Ela não fazia gestão. Quem fazia gestão era a localidade, ela fazia a governança, ela criava mecanismos de coordenação para que outros agentes abaixo dela pudessem evidenciar seguindo os métodos que ela indicava. Então, ela criou uma comissão de especialistas sobre vírus, virose, no mundo, e ali foram dadas o quê? Condições, sugestões técnicas, científicas, para minimizar o problema, para reduzir as mortes, né? E o estrangulamento que nós tivemos também na crise hospitalar. Então, a Covid não foi apenas a crise sanitária, mas também uma crise hospitalar no mundo todo, não foi só no Brasil. Então, é um problema muito complexo que depende de diversos atores, e vocês viram que tinha forças, né, tanto dentro do Brasil como fora do Brasil, que apoiavam essas medidas e outros rejeitavam essas medidas, mesmo vindo essas medidas de cientistas renomados. Então, está bem esclarecido isso, né? Os desafios centrais desse mecanismo de governança são minimizar os conflitos de interesse dessas forças, exatamente o que eu disse. Então, é uma situação, um problema que tem que ser resolvido por diversos atores, por diversas forças, só que essas forças têm interesses diferentes, têm forma de pensar diferente, um concorda, o outro não concorda, um não concorda nem que algo possa estar existindo, o outro não concorda com os mecanismos ou com as sugestões dadas para eliminar esse ou aquele problema. Mudanças climáticas também é a mesma coisa, né? São desafios globais, são desafios dados pela Organização Mundial da Organização das Nações Unidas para a questão do clima global, para a questão da crise climática que todos nós estamos vivenciando, principalmente agora, no período que eu estou gravando, né? Essa videoaula, está um calor danado aqui no Brasil, né, e em outras partes também. Então, como é que a gente reduz essas emissões excessivas de gases de efeito estufa que provocam aquecimento global, que por sua vez provoca as mudanças climáticas? Então, veja que é uma questão bastante complexa em que depende não só de produtores, de consumidores, daqueles que desenham produtos, enfim, daqueles que produzem, enfim, nós temos aí diversos atores nessa cadeia produtiva, né? E não é só na agricultura, mas também é nos transportes, nas indústrias que emitem de forma excessiva os gases de efeito estufa que acabam, né, derivando no aquecimento, potencializando o aquecimento global, que por sua vez resulta nas mudanças climáticas. E as mudanças climáticas, nós estamos vivenciando todos esses efeitos, né? Então aqui eu trago essa figura em que mostra exatamente a diferença de fazer uma gestão e fazer uma governança. O líder responsável pela gestão e o líder responsável pelos mecanismos de coordenação e de governança. Então, vamos pensar primeiro na governança. Então, a governança, ela tem como aqueles que estão à frente da governança têm um papel de avaliar o que está acontecendo, direcionar o que está acontecendo e monitorar o que está acontecendo. Em outras palavras, avaliar, identificar as situações, problemas que a sociedade está vivendo, direcionar esforços, mecanismos, planos de ações, ferramentas, meios padronizados de conduta, de comportamento, de utilização de procedimentos, de encaminhamentos. E, uma vez estabelecidos esses direcionamentos, passa a monitorar para que, de imediato, possa se corrigir. O monitoramento é um tipo de controle. Eu posso estabelecer uma determinada ação, uma determinada diretriz, mas o controle eu vou fazer somente no final do período. Esse é um tipo de controle. Só que eu não vou ter controle durante a execução desses direcionamentos que foram dados. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que
criar sistemas de monitoramento, acompanhamento, eu posso estabelecer metas, né, para que, ao longo desse tempo, eu vá acompanhando para saber, até para identificar se alguma ação proposta ela não está sendo eficaz, imediatamente se muda, para que, então, no final, se alcance o objetivo desejado. Então, a pergunta, esse líder, que para criar esses mecanismos de coordenação, a primeira pergunta que ele vai fazer é o que fazer. O que fazer com as mudanças climáticas? O que fazer com 17 objetivos, 17 objetivos sustentáveis? Como é que eu faço isso? Como é que eu irradio a pobreza? Como é que eu elimino a fome e a miséria? Como é que eu reduzo o índice de analfabetismo no mundo? Né? Como é que eu cuido da água? O que avaliar? Portanto, eu preciso, uma vez identificado o que fazer, eu preciso agora como avaliar os efeitos dessa situação. A quem liderar? Então, eu estou num planejamento global, só que agora eu tenho que direcionar, né, ou para os chefes de Estado, ou para os parlamentos, ou para os ministérios, ações que vão liderar essas ações, situações, problemas. Por exemplo, da Covid, que foi uma pandemia global, a Organização Mundial da Saúde dava as diretrizes para todos os países, mais de 190 países no mundo, mas que cada governo, cada presidente, aqui no Brasil, o Ministério da Saúde assumiu essa responsabilidade em direcionar ou não as ações. Então, cabe a quem liderar. O que monitorar? Aí são os mecanismos técnicos, são os elementos técnicos que vão apontar isso precisa ser avaliado, isso precisa ser monitorado. Né? As vacinas, por exemplo, as produções das vacinas precisam, a aplicação das vacinas, os programas de vacinação precisam ser monitorados. E a quem comunicar. Né? Então, eu não só estabeleço diretrizes, mas eu também comunico, eu dou transparência essas ações, quer sejam tendo resultados positivos, quer sejam tendo resultados negativos. E aí, então, eu encaminho ao gestor. Uma vez estabelecido de nível global, eu agora vou para o local, para a dimensão local. E aí, sim, cada unidade vai trabalhar a gestão, que é o quê? Como é que é composta a administração? As tarefas da administração. Executar, controlar, agir e planejar. Inicialmente, a gente planeja, executa, controla e depois age. E aí, o gestor, dentro da unidade, vai falar como fazer, como implementar essas diretrizes, como organizar esses setores, como é que eu distribuo as vacinas para todo o Brasil. Eu mando direto para cada unidade, eu mando para os hospitais, ou eu mando para o governo de cada estado. E lá ele faz a distribuição dentro dos seus municípios. Ok? Como liderar? Então, com quem eu falo? Com quem eu cobro? Com quem eu vou criar parceria para monitorar a atuação? Como controlar? Como controlar isso? Como monitorar? Muito bem? Abrangência das abordagens conceituais do termo governança. Então, o termo governança, ele tem abrangências. Por exemplo, governança global. Então, o que é a governança global? São um conjunto de mecanismos de coordenações para resolver os problemas globais, os desafios globais que todos os países vivem, principalmente os países menos desenvolvidos. Governança socioambiental. Governança socioambiental. Esse é um tipo de mecanismo de coordenação voltado para as questões, para as dimensões sociais e ambientais. Governança das mudanças climáticas, como eu dei o exemplo. Então, se eu quero diminuir ou amenizar os efeitos adversos das mudanças climáticas, eu devo criar não uma gestão de mudanças climáticas, mas sim uma governança, isso pensando na ONU, na Organização das Nações Unidas, isso pensando na ONU, enquanto o grande ator supranacional, né, instituído pelos próprios países consignatários, né, da ONU. Nós temos agora, mais recentemente, o Environment, Social and Governance,
conhecido pelo mercado, está trabalhando muito com essa sigla, ESG, ou que em português significa o ambiental, social e governança, ASG. Trata-se também de um mecanismo de coordenação para que as organizações, tanto públicas como econômicas, elas possam também estabelecer ações de governança, mecanismos de governança para as pessoas e para os recursos naturais, para os recursos ambientais, para os ativos ou passivos ambientais, né? A governança corporativa, ou seja, mecanismo de coordenação voltado às organizações econômicas, e a governança pública, também mecanismo de coordenações para as empresas públicas, para os órgãos públicos, tá? Aqui nos interessa a governança pública de inicial. Então, vamos ver o que vem a ser a governança corporativa. A governança corporativa é o sistema segundo o qual as corporações, de negócios são dirigidas e controladas. Isso foi dado lá pela OCDE em 1999. Então, pode ver que aqui ela estava, a OCDE, ela estava muito mais preocupada com fazer com que os objetivos das corporações, das organizações econômicas, fossem atingidos, né, de forma eficaz. Então, ele tratava exatamente disso, era a governança corporativa voltada para dentro da empresa, voltada para dentro da organização. Mais tarde, ela mudou essa forma de ver em função da pressão e de tudo que está sendo evidenciado como desafios globais. E aí ela coloca: governança corporativa envolve um conjunto de relações, entre a administração de uma empresa, legal, seu conselho, mas ainda estamos dentro da empresa, seus acionistas, esses podem estar fora da empresa, e outras partes interessadas. Agora já estamos falando que a empresa, a corporação, ela deve buscar atingir os seus objetivos econômicos, seus fins lucrativos, mas também precisa ouvir as outras pessoas que fazem parte da organização e as outras pessoas que não fazem parte dessa organização, mas que são impactadas negativamente pelas ações dessa organização. Então, abriu a visão. Portanto, aquele mecanismo, aquela ação de governança dada lá no ano 2000 pela OCDE, agora está totalmente diferente. Nós temos aqui no Brasil o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que diz o seguinte: governança corporativa é um sistema formado por princípios, regras, estruturas e processos pelo qual as organizações são dirigidas e monitoradas. Veja que não está sendo mais usado a palavra controle, mas sim monitoramento. Com vista à geração de valor sustentável, ou seja, com vista para que as organizações continuem a ter seus lucros, a obter seus benefícios econômicos sem problema nenhum, mas que seja de forma sustentável para a organização, para seus negócios e para a sociedade geral. Portanto, empresas que poluem o ar, que poluem o solo, que poluem a água, empresas que na busca desenfreada dos seus lucros, na maximização dos seus lucros, estabelecem relações com os seres humanos de forma desigual, injustas, corruptas, próximo à analogia de escravidão. Isso não é mais admitido. E as empresas, as grandes corporações que querem efetivamente avançar, se tornar competitiva, ter uma boa imagem, não apenas olhar o seu lucro, deve, então, atender a esses princípios e essas regras. Interessante, né? A governança corporativa, ela é composta, ela é edificada, né? Ela tem como pilar os princípios e diretrizes. Vamos ver quais são esses princípios. O que são princípios? Princípios são valores, né? Em que esses valores é que vão nortear as suas ações, que são as diretrizes. Muito bem. Então, qual é os princípios da governança corporativa? Integridade, transparência, equidade, accountability e sustentabilidade.
A integridade significa que a empresa precisa ser justa e as pessoas que trabalham dentro das empresas também precisam ter integridade, precisam ter ações, condutas para com a empresa, para com o colega de trabalho, para com o cliente, para com o consumidor, para com o Estado, pagar impostos. Ele precisa ter integral, ele precisa ser justo. A empresa precisa ter transparência em tudo que faz. Aquela coisa que o segredo dentro das organizações é a alma do negócio, essa forma de pensar já está fragilizada. Sobretudo as empresas de capital aberto, as empresas que transacionam ações no mercado de ações, não só no mercado de ação do Brasil, mas no mercado de ações no resto do mundo. Os investidores, os acionistas precisam transparência, porque eles financiam as empresas, mas eles não estão dentro das empresas. Portanto, as empresas têm, acontecer um passivo ambiental, acontecer um acidente, um problema qualquer, uma poluição de qualquer ordem, ela tem que deixar isso transparente e mostrar para a sociedade o que ela está fazendo para diminuir esses riscos. Equidade significa condições de igualdade a todos, aos concorrentes, aos funcionários, aos colaboradores, ao mercado. Equidade, justiça social, justiça ambiental, equidade também nos salários, nas remunerações, a oportunidade do empoderamento das mulheres, o respeito às crianças e assim sucessivamente. Accountability é uma palavra de origem no idioma inglês que não tem uma tradução direta para o nosso português. A palavra que mais se aproxima é prestação de contas. Ou seja, a organização, embora ela invista no seu processo produtivo para obter lucro, mas ela depende de diversos outros fatores de produção que vêm do Estado, que vêm da própria sociedade, que vêm da própria natureza. Então, e muitas vezes as empresas elas se utilizam de subsídio de recursos, né, vindos do Estado. O Estado é financiado pela sociedade. Então, é preciso fazer o quê? Prestação de contas a essa sociedade, aos concorrentes, né, aos órgãos fiscalizadores, para que tudo seja transparente, né? E a sustentabilidade. A sustentabilidade aqui ela tem dois significados, duas abordagens conceituais. A sustentabilidade da própria manutenção e sobrevivência com expansão da organização e sustentabilidade no sentido de princípio do desenvolvimento sustentável, que são os pilares da sustentabilidade, o econômico, o social e o ambiental, ou também as dimensões, né? As dimensões econômicas, sociais, culturais, políticas, institucionais, geográfica, então, culturais. Então, essas dimensões também precisam ser observadas pelas organizações. Muito bem, muito bem. Uma vez, então, conhecidos os princípios, eu falei que os princípios são valores que vão nortear as ações. Então, as diretrizes são essas ações. Quais são? Realizações de assembleia. Aqui nós estamos falando praticamente aí das empresas de capital aberto, as empresas SA, né? Potencializar o compliance. O que é compliance? É cumprir as regras. Potencializar, fazer o máximo. O que é possível fazer sem deixar rastro, sem deixar falhas, em tudo que for regra, ela ser cumprida. Regra tributária, ela precisa ser cumprida. Regra salarial, ela precisa cumprir. Justiça salarial, ela precisa ser cumprida. Dos trabalhadores, direitos dos trabalhadores também precisam ser cumpridos. Potencializar o fairness. O fairness significa justiça, mercado justo. As ações das empresas precisam ser justas com o consumidor, com o produtor, praticar preços mais justos ao produtor, praticar preços justos ao consumidor, praticar preços justos ao mercado. Promover a auditoria interna. É muito interessante que, sobretudo, quando as empresas vão ganhando um corpo maior, né, tanto não só de faturamento, mas também no seu próprio ambiente de gestão, no processo organizacional, é interessante que crie uma comissão para avaliar, né, para auditar todos os procedimentos administrativos, do próprio processo,
né, de produção de bens e serviço, da organização, do conselho, todas as etapas que merecem, ou todas as fases, todos os mecanismos que merecem uma auditoria. Mais do que criar essa comissão, também criar uma auditoria externa. Essa auditoria externa ela é independente. Ela vai conversar bastante com a auditoria interna. Então, quando você for trabalhar numa empresa e você ouvir que tem uma auditoria interna, legal. Isso vai facilitar bastante o seu trabalho, porque alguém estará avaliando no sentido de lhe ajudar a não criar falhas organizacionais ou diminuir as falhas organizacionais. E quando você tem uma auditoria externa, ela é bastante interessante porque ela vem assim, sem qualquer compromisso com a empresa, no sentido de eu dependo da empresa, embora ela receba pela empresa, mas ela não vai agir como se fosse um funcionário que fica com receio de perder o emprego e pode atender a determinados apelos daqueles que mandam, né? Então, a auditoria externa é muito interessante, né? Estratégia de sucessões. Mostra no Brasil que são pouquíssimas organizações que ultrapassam a segunda geração. As empresas morrem na segunda e na terceira geração. Aquilo que era do avô passou para o pai e agora para o filho. Ou aquilo que era do bisavô passou para o avô, passou para o pai e agora são os filhos. Os netos não terão, ou terão. Então, são poucas empresas que a gente vivencia no mundo que elas não conseguem fazer essa transição intergeracional. Por quê? Porque falta mecanismos de estratégia de sucessão. Então, quem vai suceder a empresa? O meu filho, a minha filha, não tem nenhum problema, desde que sejam capacitados, desde que entendam de negócio, desde que queiram atuar no negócio da família. Ou então, terceiriza, profissionaliza a empresa, contrata os profissionais de fora e vai, então, gerenciar a organização. E os donos das empresas vão receber os seus lucros de forma devida, né? Regimento internos também é bastante interessante, principalmente quando a empresa ela começa a ganhar corpo, ela começa a ganhar uma maior dimensão, ela começa a produzir mais, a vender mais, tem um mix de consumidores, portanto, de fornecedores, e é preciso, principalmente também na parte administrativa, a gente estabelecer normas de condutas, padrões para aqueles que estão e para aqueles que chegarão a trabalhar na empresa, né? Estabelecer plano de carreira também é bastante interessante para o colaborador, para o funcionário, ele entrar numa empresa e saber até onde ele pode ir. Isso é uma forma também de reconhecer e de motivar e de fixar esse talento dentro da empresa. Gerenciamento de risco de diversas ordens, risco financeiro, risco econômico, risco político, risco comercial, sobretudo quem trabalha com o mercado internacional, e riscos ambientais agora, né? Códigos de conduta, né? E qualquer outro mecanismo que possa ser dado, tá? Aqui estão as referências, tá? Que eu peço a você que sim, possa começar a leitura, né, das obras que estão agora aqui mostradas para vocês. Vocês podem recorrer aos vídeos, assistir quantas vezes quiser para tirar essas dúvidas e mais os outros instrumentos de avaliação e de aprendizado que nós vamos disponibilizar para você, tá bom? É interessante também que você possa enriquecer ainda mais o seu conhecimento sobre esse assunto com essas obras complementares, com essas bibliografias complementares que eu busquei e passei aqui para você, tá bom? Então, até a próxima aula.